Vamos falar sobre o nascer de novo. Um assunto que aparentemente poucas pessoas compreendem. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 7. Jesus pergunta para a multidão a respeito de João Batista. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que foste ver então? Um homem vestido de roupas luxuosas? Mas o que estão revestidos de tais roupas vive nos palácios dos reis. Mas então, que foste ver no deserto? Isso é Jesus perguntando para a multidão. Foste ver um profeta? Aí ele afirma, sim, digo-vos mais do que um profeta. Olha o que Jesus fala nessa frase. É dele que está escrito. Quem é que escreveu sobre ele, sobre João Batista? O Malaquias, o profeta Malaquias, que viveu 400 anos antes da vinda de Jesus e antes da vinda do João. Abre aspas, Malaquias escreveu o seguinte, eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível é o dia que Jesus veio na terra, porque Jesus abalou realmente a estrutura da terra, a estrutura moral, espiritual de todos nós. O homem não compreendeu a mensagem de Jesus, ou compreendeu. Então foi um dia realmente terrível. O Malaquias profetizou esse dia. E o Malaquias continua, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Quer dizer, Malaquias estava prescrevendo aqui, na sua profecia, que quando Jesus viesse na terra, o pai e o filho iam fazer amizade. Porque são inimigos do passado. O próprio nascer de novo está provando isso. O Jesus trouxe o amor para que haja solidariedade, amor, união. Mas continua então a mensagem. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. É Jesus mostrando a grandeza do João Batista. Aqui na terra ele era grande, no mundo espiritual ele era pequeno, mas aqui ele era grande. Desde a época, Jesus se referindo a outra época do passado, desde a época de João Batista até o presente momento, o reino dos céus era arrebatado à força, e são os violentos que a conquistavam. E é verdade, quem conhece a Bíblia sabe disso. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João, os profetas. Não veio mais profeta depois. E se quereis compreender, olha lá que ele fala. É ele, o Elias, que deve voltar. Quem tem ouvido, que ouça. Não é esse ouvido aqui não, meus irmãos. É o ouvido da alma para compreender essa mensagem. Isso é muito sério, muito profundo. E agora Mateus capítulo 17. Na transfiguração que Jesus teve no Monte Tabor, ele levou consigo Tiago, Pedro e João. E lá materializou quem? Elias e o profeta Moisés. Os três apóstolos viram Jesus conversando com os dois espíritos, já tinha passado para o mundo espiritual. Nessa época, João Batista já tinha morrido, o corpo. Agora ele volta no corpo de Elias, na presença de Elias. E isso é muito profundo para a gente compreender. Jesus então responde, Elias de fato deve voltar e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes fizeram com ele o que quiseram. Porque quando estava descendo Jesus de volta com os apóstolos, eles perguntaram, Senhor, mas o Elias não vinha primeiro que o Senhor? E ele responde, ele já veio. E ele continua, do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. O Filho do Homem era Jesus, que estava se referindo a ele. Os discípulos compreenderam então que ele falava de João Batista. Quer dizer, os discípulos compreenderam perfeitamente o nascer de novo. E agora uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos pergunta para Jesus. Procurou ele à noite, era príncipe dos judeus, juiz de direito. Então Nicodemos foi à noite falar com Jesus. E ele fala, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Jesus então respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Nicodemo entendeu perfeitamente que Jesus estava falando desse nascer de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A água e o Espírito. A água é o nosso corpo, constituído de 70% de água. Ele estava falando dessa água, desse corpo material. E o Espírito que vem do espaço. Mas continuando. O que nasce da carne é carne, esse corpo vai morrer, vai desfazer. Isso é o corpo físico. E o que nasce do Espírito é espírito, ou alma. E ele fala uma palavra aqui, um verbo profundo. Não te maravilhes que eu te tenha dito que é necessário nascer de novo. Maravilhar é ficar feliz, ficar contente. Jesus fala para não ficar feliz. Muitas pessoas interpretam nascer de novo como batismo. Ou se fosse o batismo, então Jesus não ia falar isso. Não te maravilhes de você batizar. Pelo contrário, quanto mais rápido você batizar, seria melhor. Então por que não é bom nascer de novo? Porque é um sinal de atraso para o Espírito. Estamos vindo para um planeta atrasado novamente. Sinal que nós não ganhamos um diploma para viver um mundo melhor. É profundo. E ele faz uma comparação com o vento, para fechar o assunto, para não deixar dúvida. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o seu ruído, mas ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O meu corpo eu sei de onde veio, das moléculas da terra, mas o Espírito eu não sei e nem para onde eu vou. Ou você sabe para onde você vai? Ou você sabe de onde você veio? Não sabemos. Então perguntou Nicodemo: como pode acontecer isso? Jesus diz: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não compreendeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, não credes, como creríeis se vos falar das coisas celestiais? Isso é Jesus falando para Nicodemo, e esse Nicodemo sou eu, somos nós, que não conseguimos entender a veracidade da vida espiritual, muitas vezes por falta de estudo, ou por falta de raciocínio da lógica da vida espiritual e a nossa passagem pela Terra. Deixo o assunto para a nossa reflexão e deixo o meu fraterno abraço.